Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu fui na bela cidade de Curitiba, no Paraná. Tive o prazer, a oportunidade de visitar o canal Marcenaria Móveis Vale, do Pedro César Vale. Este vídeo de agora, ele é complemento de um outro vídeo que foi publicado no canal do Pedro. Eu vou deixar o link aqui no alto ou na descrição. Apesar de ambos estarmos vacinados, a gente manteve as restrições e as recomendações atuais de saúde, e as máscaras, obviamente, elas interferiram na qualidade do som, né? Caso tenha alguma dificuldade em algum momento de som ou de ruído, aconselho a utilizar as legendas do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Marcenaria Móveis Vale e vou aqui conhecer junto com o Pedro Vale. E aí pessoal, tudo bom? Um pouco sobre o modo de trabalho dele, as ferramentas que ele utiliza aqui na marcenaria, e vai ser um vídeo bem bacana. Pedro, apresenta aí a marcenaria. Eu vou inverter aqui a câmera. Então Pedro, mostra aí a marcenaria. Então pessoal, esse aqui eu estou tendo a satisfação hoje de receber aqui o meu amigo Maurício. E vamos ver então aqui que eu posso mostrar para vocês, que talvez seja de interesse, vocês que gostam de ferramentas. Eu também gosto bastante de ferramentas. Tem aqui meu painel, que é meu xodó aqui, quem acompanha lá, se alguém acompanha lá no meu canal, vai ver que é o meu xodó, é o meu painel de ferramenta aqui. Tem até um tourzinho sobre ele aqui. Mas agora ele está mais equipado. Bom, vou falar para vocês uma coisa que eu acho que eu nunca falei em nenhum vídeo, é sobre essa furadeira aqui. Essa aqui é uma furadeira era do meu pai, e ele pendurou muito armário na parede com essa furadeirinha aqui. Agora aqui no caso ela tá com um escariadorzinho na ponta aqui. Mas é antigo isso aqui, hein? Deve ter mais de 60 anos. Nossa, cara. E tá aqui, ó. A bichinha velha. Não sei o nome, se ela tem um nome específico. Pra mim, quando eu era criança, eu achava que era pra bater clara em neve. Minha mãe também tinha uma coisa que batia clara em neve. Que também era nesse esquema? Era nesse manual? esquema, assim, Isso aqui, as minhas filhas e antes delas, minha sobrinha, encheram de buraco essa bancada aqui, que está aqui embaixo, na verdade. Parte de madeira, está cheia de furo aqui, cheia de buraco, graças a essa maquininha aqui que elas adoravam mexer. E o vô não impedia de mexer. Elas acabaram, cara, com a bancada. Eu não teria mais ciúme, hoje em dia eu não deixaria. Seguinte. Ferramenta meu forte mais mesmo do que as elétricas, que são as que eu tenho aqui, são as manuais, né? E essas planinhas também que são bem antigas. Eu acho que na marcenaria faz toda a diferença ter uma planinha manual para fazer aquele acertinho final na montagem. Tem essa aqui que é maior. Até tem eu tô devendo para um colega aí como fazer junta e fórmica. E é com essa plana aqui que eu faço junta e fórmica. Não usa mais fazer tanto fórmica, né? Mas quando eu usava fórmica era com essa ferramenta aqui que faz as juntas. São as coisas que a gente mais usa na marcenaria. Meu ferrinho de colar lâmina, que eu até hoje uso para colar fita de borda. Mas tem esse outro aqui que também serve para esfregar a fita de borda. Esse é melhor porque é de rolinho, não estraga a fita. Também ganhei de um outro amigo, só esse aqui. Muito bacaninha, por sinal. Essa tesoura aí? Essa aqui? Não, essa é diferente. Aí. Essa tesoura diferentona? Cara, eu comprei ela justamente por causa desse cabo diferentão. E porque na época minha mulher fazia coisas personalizadas para festa. Uhum. E tinha bastante papel para cortar. E eu cortava os papel. E eu comprei essa aqui na loja justamente porque ela cortava bem papel. Então é que essa tesoura é completamente cega para cortar tecido, por exemplo. Uhum. Não corta nem a pau o tecido. É bem ruim. Papel eu nem sei se ela está cortando mais, porque eu corto fita de borda com ela agora. Certo. Eu corto os topinhos das fitas de borda com ela. Então tá para fita de borda agora. Mas é interessante, né? O porquê desse cabo assim, né? Ele é da Mundial. Não sei porquê. Bacana. Mas é bacana mesmo. Essa aqui é uma outra tesoura também de cortar fórmica. E também jardinagem. Cortar rosa. Antigamente usava para isso. Mas eu uso para cortar a fórmica. Essa aí é da época do seu pai também? Essa é do meu pai também. Cortar metal. Cortar
alumínio, até chapa fininha, tipo de calha, Aham. dá pra cortar com essa aqui. E ela corta. Nunca mexi na fiação, nada, do mesmo jeito. Essa era do meu pai também. Esse esquadro também era do meu pai. Esses formãozinhos eram dele. Esse formão que eu tiro fora, mas calculo o tanto que esse formão já foi usado. Nossa. Né? Uma vida inteira. E esse martelo aqui, que é o martelo que era do meu pai também. Foi outra ferramenta relíquia que eu tenho aqui na marcenaria. Esse cabo dele é muito interessante, nunca foi quebrado. Uma madeira estranha que tem essas... Não sei se são os veios, digamos assim, né? Um martelo bonito esse aqui. Cabo fino, levinho. Pra marcenaria mesmo. Esse aqui fica aqui só como recordação do meu pai. Usava muito mais. Aquele terceiro ali você fez vídeo, né? Esse eu fiz o cabo dele. Esse é um Belota, a marca desse... Não dá nem pra ver mais aqui, mas é um Belota. É uma das marcas melhores de martelo também. E ele canta. É? Ó. Você escuta quando bate, ele vai tim, tim, tim. Mesmo batendo na mão, ele é um martelo cantor. Ó. Interessante. E pior que assim, eu recentemente escutei algo com relação a isso aí É uma de marca cantar. que é acostumada a cantar. Ele faz tim, tim, tim. Mesmo que não bata em ferro, ele canta. E é muito bom também esse martelo. Esse aqui é um martelinho da Tramontina, eu acho. Não sei qual que é a marca desse martelo, mas acho que era Tramontina. Veio num kitzinho. Muito Mas show. também não uso ele muito. Quer mostrar mais alguma coisa de maquinário seu que Máquina. você utiliza aí? Máquina que se interessa, mas é coisa grande, coisa pequena. O que se usa aí na marcenaria? Pode ser as grandes, as pequenas. O que mais usa é a parafusadeira, né? Parafusadeira usa muito. Tem as duas da Bosch aqui. Tem a minha mãe de China que fica no carro. Aham. E aquela lá é só para desmontagem. Tem as minhas outras relíquias aqui, que tem essa da Skill, que deve ser uns 25 anos. Essa aqui que deve ter uns 40 anos. Da Black & Decker. Tem um soprador térmico aqui, ó. Quando dá aquela falhinha na colagem da fita de borda, vem ali com ele e dá uma esquentadinha. Quando raramente isso acontece, ainda bem que não acontece sempre, né? Mas é muito bom o soprador. Eu precisei várias vezes para fazer algumas coisas, não tinha. Comprei isso aí, simplesinho da Haas, que é a mesma marca do meu coletor de pó. Não fala mal de ninguém. E tem uma esquadrilhadeira de precisão, que é a coisa mais linda do mundo, meu sonho de consumo. Haas, um dia me nota. Me nota que nós temos uma parceria. Ah, Vou comprar uma serra de precisão, uma esquadrilhadeira de precisão. Eu comprava da Haas, cara. Mas sério? coisa mais bonita do mundo. Bonita demais, cara. Tupia de laminadora. Está com uma frezinha de fazer arredondados aqui, boleado. Um rolamentinho. Guarda aqui as baterias da reserva das parafusadeiras. Essa é a pinadeira. Ela dispara um pino, que são essas paradinhas aqui. Normalmente isso aqui quando está cheio vem com 100 pinos. Essa pinadeira é muito boa da Fileto. E ela tem uma trava de segurança que eu gosto bastante, que ela só vai disparar depois que eu apertar o gatilho, só vai disparar quando eu apertar aqui. Diferente dessa grampeadeira aqui, que não tem a trava de segurança. A hora que eu aperto o gatilho, ela já dispara. aham. E essa aqui é um grampo. Não tá com o grampo aqui. Ah, tá. Ok. É um grampinho assim. Eu uso menos, mas uso também bastante, considerando o tanto que ela serve. Mas é mais perigosa, porque se você bobear, apertar o gatilho, você vai com grampo na perna. Caraca. E a pinadeira já não, a pinadeira é bem mais segura. Você pode movimentar ela pra cá. Eu vou pegar o carro, a mangueira dela. Ó. Não dispara enquanto eu não apertar aqui, ó. E aqui também não dispara enquanto eu não apertar o gatilho. Então os dois juntos.
você tivesse atravessado, eu tinha perdido a peça. Olha. Fica vazando certo. Irrita demais. A grampeadeira já uso para juntar as peças, assim. E é super sensível o gatilho dela, hein? Agora ela enterra bem o grampo. Só que sensível, né? Sensível, acabou. Sensível e muito forte. Aí, aproveita e já mostra essa aí. É minha esquadrejadeira, minha velhinha verde. Todas as máquinas e ferramentas que eu tenho são bem antigas, tem no mínimo 25 anos. E essa aqui é uma delas, acho que tem isso aí, mais ou menos, uns 25 anos. Aí até hoje, só que o importante da máquina é a manutenção. O motor está em ordem, as correias estão em ordem, a polia está em ordem, a serra está bem afiada. Aí não tem erro, aí funciona perfeitamente. E essa serra aqui é uma serra muito boa. Está recém afiado, tá? Pô, passa o dedo pra você. Passa aqui mesmo. Ó. Passa pra você ver. É. Corta. Dá pra se sentir que tá afiado, né? Sim. Essa é baguá. Muito boa. Aí tem a tupia aqui, né? Quem não conhece, a tupia estacionária. Hoje em dia se fala muito em tupia. O pessoal sempre pensa na tupia de coluna ou a laminadora. Sim. Eu também tenho. Mas tem a tupia estacionária, que daí é essa maior. A minha também, uma marca simples, que era Maxiva. Mas tem o 1000. Tinha antigamente da Invicta, que é a melhor marca de máquinas estacionárias que já existiu. E pararam de fazer. Faliu, fraqueou. Mas eram muito robustas aquelas máquinas. Mas aqui é meu quebra-galho, tá com uma frezinha de 45 graus que tá usando. Tem coletor de pó. É muito comum, né, o pessoal fazer, né, pega uma tupia E é fácil de fazer. e faz numa bancada, né? Essa aqui é uma máquina que na época a Maxiva fez e estavam bem no começo, acho. Foi uma das primeiras máquinas que eles fizeram, acho. E hoje em dia eles fazem máquinas muito boas também. Sim, faz. E essa aí foi uma das do começo. Vocês deviam me dar um prêmio por causa disso aqui. Consegui trabalhar com a máquina ali. Aqui também tem o coletor de pó. Tá aí algo que não se vê sempre, né? Tem que ter, né? Eu demorei muito pra ter, faz uns 3 anos que eu tenho coletor de pó. Demorei demais pra ter. 28 anos trabalhando com isso, demorei muito. Aqui pro fundo é a minha área de corte, chapa. É chapa que fica encostada aqui, né? Fazendo um tour na minha marcenaria. Não tem um tour atualizado no meu canal, só tem um tour antigo. E aqui tem essa ferramenta aqui me causa muita dúvida. O nome disso é desempenadeira, né? Mas a gente chama de rebote. Rebote aqui em Curitiba. Quase todo marceneiro aqui em Curitiba, da minha idade, mais ou menos, chama de rebote. Eu acho que é porque você empurra a peça contra ela e ela empurra a peça contra você. Te dá um rebote da peça. Então, é um rebote. Mas é uma desempenadeira. Serve para desempenar a peça, para ficar reta, antes de passar na plana. Não é a mesma coisa que uma plana. Entendi. A plana desengrossadeira, que o pessoal fala, é outra máquina. Eu não tenho essa máquina aqui. Não preciso dela, então eu não tenho. Gostaria até de ter, mas não tenho. Tá cheio de pó que eu tava usando aqui, né? Aliás, isso aqui é uma marcenaria, tem que ter pó, né? Tem que ter, né? Não tem como. Não tem jeito. E a minha serra circular. Essa aqui é uma serra circular. Tem em metal, mas a minha é feita de madeira. Feita de peroba. Peroba rosa. Pensa uma madeira dura. E tá aí também, isso aqui também tem vários anos já. E funciona muito bem. O importante é isso, né? E aqui é a área que não foi arrumada, não foi reformada na marcenaria, que é a área da bagunça.
Toda oficina tem que ter a área da bagunça, né? Não tem como. Aqui, cara, tem que acabar. Sempre tem uma areazinha. Eu vou acabar com essa bagunça. É. O carrinho aqui eu não sei se faço um vídeo dele uma hora. Eu falo bastante dele, mas nunca fiz vídeo dele. É o carrinho de tombador de chapa. É com ele que eu corto a chapa assim. Eu pego a chapa lá, Aham. com ele eu trago na máquina e corto. Ah, ele é o transporte, né, das chapas. É o transporte e auxílio no corte. Muito legal. Esse você montou. Eu que fiz. Graças a um ajudante meu aí que faltava demais. Aí eu me inspirei em fazer isso daqui. Aí eu vi que não precisava mais dele. Eu tô sozinho desde então. Show. Eu tenho o que, 6 anos? Mas tá usadinho já, coitado. Então, pessoal, comente aqui se vocês gostaram desse novo formato de vídeo. Se esse formato é legal, ajudem a divulgar. Todo o apoio de vocês é muito útil para o canal, me ajuda bastante. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.